Olá, pessoal. Eu sou o professor Ricardo Albuquerque e essa é a disciplina Fundamentos de Tecnologias da Informação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela escolha da Uniateneu como parceira na graduação de vocês, e pedir desculpa a vocês pelo barulho do ambiente, visto que nesse momento de pandemia nós estamos trabalhando em home office e, portanto, eu não tenho em casa um estúdio, né, adequado com isolamento de som para transmitir aula para vocês. Mas eu acredito que vai dar para vocês aproveitarem bem o conteúdo e informam que logo em seguida eu estarei à disposição de vocês na plataforma de forma online para esclarecer algumas dúvidas, né, alguns questionamentos que possam surgir durante essa nossa apresentação, tá? Eu vou passar agora para o vídeo. Pois bem, essa é a disciplina Fundamentos e Tecnologias da Informação. Eu dividi essa apresentação em duas partes, onde na primeira, unidade um, nós vamos falar um pouco aí sobre os conceitos fundamentais da informática, o que é informação, né? Vamos passar um pouco sobre o que é um computador, seus componentes, né? Entender bem o que se chama tecnologia da informação e sistemas de informação, né? Quais são os elementos desse sistema de informação, como ocorre o processamento em sistemas de informação e quais são os principais sistemas de informação disponíveis no mercado, né? Em seguida, a gente conversa um pouco sobre a estrutura de TI e sistemas de suporte. Falamos também sobre infraestrutura em nuvem, né, que é uma modalidade de mercado que hoje, né, na área de informática está bastante disseminada, com bastante empresas já aderindo a essa forma de trabalho. Quais são os principais benefícios da computação em nuvem, os tipos de computação em nuvem e gerência de redes de computadores. Na segunda parte da nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre ITIL e COBIT. Entendam, por favor, que essas duas unidades elas são muito extensas, têm muitos assuntos para serem falados, e em uma hora de aula seria impossível a gente aprofundar em todos esses assuntos. Mas, de uma certa forma, eu vou estar pincelando em cada uma delas e também estarei à disposição logo a seguir, para que vocês possam tirar algumas dúvidas, né, que surgirem com relação à apresentação. Ao final da apresentação, eu vou postar lá na plataforma três questõezinhas para discussão, né? Para a gente abrir um fórum e discutir um pouco sobre esses assuntos, aprofundar mais um conhecimento e eu espero a participação de todos vocês, tá bom? Bom, conceitos fundamentais, o que é tecnologia? Resumidamente, podemos dizer que tecnologia é tudo que o homem inventa para facilitar a sua vida. Não conseguimos viver sem o uso da tecnologia, pois essa palavra não se limita apenas ao uso avançado das disponibilidades digitais, mas sim a toda a criação ou descoberta feita pela inteligência humana para facilitar algum processo ou atividade. As tecnologias primitivas ou clássicas envolvem a descoberta do fogo, a invenção da roda, a escrita, dentre outras. As tecnologias medievais englobam invenções como a prensa móvel, tecnologias militares com a criação de armas, ou as tecnologias das grandes navegações que permitam a expansão marítima. A palavra informática surge em meados do século XX, junto com a tecnologia moderna, se tornando a junção de parte de duas outras palavras, informação e automática. Simplificadamente, podemos dizer que é a ciência que estuda a informação obtida de forma automática, seja ela através de simples objetos digitais, como uma calculadora ou um relógio de pulso, ou então através de um celular, computador, notebook de última geração. Entendam que dentro da área de informática, como nós tratamos de informação, existem diferenças entre o que são dados e o que são informação. Tá? Aquilo que eu coleto são dados, aquilo que eu adquiro como conhecimento desses dados coletados é o que nós chamamos de informação.
E o que é um computador? Um computador também pode ter várias definições de acordo com o nível de conhecimento da pessoa. Um técnico ou um engenheiro certamente pode dar uma definição complexa na qual nem todos possam entender. Já um usuário doméstico comum pode defini-lo de uma forma mais clara e objetiva. Vejamos então esses dois exemplos. Tecnicamente falando, um computador é um conjunto de circuitos e componentes elétricos integrados para o processamento de dados através de um microprocessador, que são controlados por software programados previamente para proporcionar resultados automáticos para problemas lógicos. Já uma pessoa comum diria que um computador é uma máquina alimentada por energia criada pelo homem para ajudá-lo no seu dia a dia com atividades repetitivas que podem ser realizadas pela máquina de uma forma mais rápida. Atividades como cálculos, cópias de documentos, etc. O desenvolvimento da tecnologia da computação foi a união de várias áreas do conhecimento humano, dentre as quais a matemática, a eletrônica digital, a lógica de programação, entre outras. A palavra computador vem do verbo computar e significa calcular. A capacidade dos seres humanos em calcular quantidades dos mais variados modos foi um dos fatores que possibilitaram o desenvolvimento da matemática e da lógica. Nos primórdios da matemática, utilizavam-se os dedos das mãos para efetuar cálculos. A mais antiga ferramenta conhecida para uso em computação foi o ábaco, instrumento mecânico de origem chinesa criado no século V a.C. A primeira máquina de calcular foi inventada por volta de 1642 pelo matemático francês Pascal. Essa máquina foi sendo aperfeiçoada com o passar do tempo, mas foi com Charles Babbage que o computador moderno começou a ganhar forma, através do seu trabalho já no século XIX. Para muitos estudiosos, Charles é considerado o pai da informática. O computador, tal qual o conhecemos hoje, passou por muitas transformações através dos seus inventores, e ele foi se aperfeiçoando com o tempo. A primeira geração de computadores é marcada pela utilização de válvulas. Eles eram imensos, o consumo de energia muito alto. A primeira geração foi de 1951 a 1959 e possuía um uso restrito. De 1959 a 1965, o computador já começava a se espalhar para uso comercial. Apesar do seu tamanho, na segunda geração os computadores já eram transistorizados. O funcionamento por circuitos integrados só foi possível na terceira geração, de 1965 a 1975. Os transistores deram lugar aos circuitos integrados. O computador ficou menor e com mais capacidade de processamento. Os chips foram criados e, finalmente, um computador para uso pessoal. A quarta geração é marcada pelos microprocessadores, pelo surgimento das novas linguagens de programação e no modo de armazenamento. Os computadores ficaram mais populares, confiáveis, rápidos e com maior capacidade. Houve uma grande expansão dos computadores pessoais e começa a surgir os computadores de mão. A quinta geração de computadores está sendo marcada pela inteligência artificial, por sua conectividade e os supercomputadores. Os cientistas preveem que os computadores vão chegar a um determinado nível de evolução que eles mesmos serão capazes de criar máquinas ainda mais poderosas. Será que nesse tempo os computadores assumirão poder? Nesse vídeo, vocês puderam ver que até a terceira geração o computador praticamente era usado apenas por empresas, instituições de ensino, as forças armadas, né, as áreas militares, e que a partir da quarta geração é que começaram a surgir realmente os computadores pessoais. Hoje a gente chama muito de computadores domésticos, né, os celulares, smartphones, já na quinta geração, aí a coisa, vamos dizer assim, se alastra bastante para o usuário doméstico, né? Através da inteligência artificial, onde você hoje pode comandar, né, através da automação, diversos equipamentos à distância, até mesmo fora de casa, por conta da comunicação via internet, ok? Vamos continuar? Voltando ao nosso slide.
Os componentes de um computador. Um computador é constituído por duas partes que são essenciais para o seu funcionamento: os softwares e os hardwares. Toda pessoa que se diz ter conhecimento em informática deve conhecer essas duas palavras. Mas não se desespere. Apesar de ser difícil de pronunciar, é algo fácil de entender. Vejam só. Hardware é a parte física do computador controlada pelos softwares. É tudo que você pode trocar nele fisicamente. Pode ser definido simplificadamente como as peças do computador. São exemplos de hardware: o monitor, o teclado, o mouse, a caixa de som, o pendrive, impressora, scanner. Esses são a parte física, né, que a gente classifica como hardware e que é exatamente o que pode ser substituído, é o que nós chamamos comumente as peças, né? Já o software é a parte lógica do computador em que controla toda a parte física. São chamados programas ou aplicativos. Exemplos deles, o Windows, né, que é o sistema operacional mais comumente utilizado no mercado, inclusive seus também programas, o sistema operacional do seu celular, um aplicativo de celular, ou como nós conhecemos como apps, né? O programa de um relógio digital, o cronômetro digital de um temporizador e assim por diante. Tecnologia da informação. Pode-se definir tecnologia da informação, uma abreviação interessante que nós utilizamos muito, TI, que todos conhecem de uma forma hoje bastante comum, como conjunto de todas as atividades e soluções produtivas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Na verdade, as aplicações de TI são tantas e estão ligadas a tantas áreas que há diversas definições para a expressão e nenhuma delas consegue determiná-la por completo. É a área da informática que trata a informação, a organização e a classificação de forma a permitir a tomada de decisão em prol de algum objetivo. O termo tecnologia da informação serve para designar o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para gerar o uso da informação. Também é comumente utilizado para designar o conjunto de recursos não humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação, bem como o modo com que esses recursos estão organizados em um sistema capaz de executar um conjunto de tarefas. A tecnologia da informação não se restringe a equipamentos, hardwares, programas, né, ou softwares, comunicação de dados. Existem tecnologias relativas ao planejamento de informática, ao desenvolvimento de sistemas, ao suporte de software, aos processamentos de produção e operação, ao suporte de hardware e etc. A sigla TI, Tecnologia da Informação, abrange todas as atividades desenvolvidas na sociedade pelos recursos de informática. É a difusão social da informação em larga escala de transmissão a partir desses sistemas tecnológicos inteligentes. Seu acesso pode ser de domínio público ou privado, na prestação de serviços das mais variadas formas. Pequenas, médias e grandes empresas dependem dela para alcançar maior produtividade e competitividade. Através de passos simples ensinados por empresas do ramo, muitas alcançam sucesso e alavancam maiores rendimentos. A aplicação, obtenção, processamento, armazenamento e transmissão de dados também são objetos na TI. O processamento da informação, seja de que tipo for, é uma atividade de importância central nas economias industriais, avançadas por estar presente com grande força em áreas como finanças, planejamentos, transportes, designs e produção de bens. A difusão de novas tecnologias de informação trouxe impasse e problemas relativos principalmente à privacidade dos indivíduos e ao seu direito à informação, pois os cidadãos geralmente não têm acesso à grande quantidade de informação sobre eles coletadas por instituições particulares ou públicas. As tecnologias da informação não incluem somente componentes de máquina. Existem tecnologias intelectuais usadas para lidar com o ciclo da informação, como técnicas de classificação,
por exemplo, que não se requerem o uso de máquinas, apenas um esquema. Nesse quadro, eu faço uma evolução, né? Eu mostro para vocês uma evolução da tecnologia que começa em 1970, né? E se expande até hoje e muito mais pelo futuro. Só que eu vou fazer através de uma apresentação de vídeo que ele vai demonstrar esse gráfico para vocês. Vejam só. Eu começo destacando para vocês que lá na década de 70 e 80, quando nasceu o imã, um ponto importante, um tema importante da época que motivava uma série de ações era a produtividade. Ou seja, as empresas buscando fazer mais com menos, não que hoje não estejam fazendo isso, né? Mas naquela época foi um dos principais drivers de desenvolvimento, né? E dentro da tecnologia, um tópico importante foi a automação do trabalho, né? Ou seja, começaram a surgir uma série de soluções, eu coloco aqui o exemplo das planilhas eletrônicas, que surgiram a partir da observação de uma aula de Harvard sobre contabilidade, onde os idealizadores das planilhas eletrônicas, no caso aqui do VisiCalc, observaram o professor fazer uma série de demonstrativos no quadro, né? E pensaram, puxa, por que eu não posso ter uma planilha para facilitar esse trabalho do professor, né? Isso veio automatizar parte desse trabalho, que viria depois a crescer, né, com o uso das planilhas eletrônicas, uma das que a gente mais conhece aí, a planilha Excel, né? Muito bem, lá na década de 80, né, essa evolução continua, né, e a ênfase, o destaque aqui é para a qualidade, onde a automação do processo era o foco da tecnologia e a preocupação em conhecer melhor o processo e acompanhar, monitorar esse processo para garantir a qualidade era um dos focos importantes, né? Isso viria a dar, essa visão de processo, né, uma continuidade no conceito que a gente começava já a destacar na época de logística integrada, que viria a ser ampliado dentro da visão do supply chain management, né, de uma visão de gestão de toda a cadeia, né? Mas enfim, lá em 90 e 2000, um dos destaques fortes no mercado foi o serviço, né, e dentro da visão da tecnologia, a preocupação era com a integração do negócio. Então, muitos de vocês, se não ou alguns, né, devem ter vivenciado o período dos ERPs, né, as empresas buscando desenvolver essa integração, o que é óbvio que facilitou as operações logísticas e a viabilização do conceito de logística integrada, e foi ali também que começaram a crescer de forma mais intensa, né, por isso que eu acabei escrevendo até o livro na época de WMS, tecnologias voltadas a facilitar essa integração, né, como a de código de barras, leitores, né, TMS, os WMS, sistemas de gerenciamento de armazéns e assim por diante. Muito bem, mas isso viria a dar continuidade e ao longo dos anos 2000, uma tônica muito forte do mercado foi a inovação. Inovação onde o drive, né, que nos levava para a tecnologia era o drive de dados. Fale com dados, trabalhe os dados, né? A partir do momento que a gente começou a desenvolver uma série de integrações aqui, e essas integrações permitiam através de leituras de barras, etc., a gente acumular um histórico de dados, isso começou a gerar um universo de dados muito grande, que junto com o crescimento do comércio eletrônico, do e-commerce, né, começaram a gerar dados de forma tão intensa, né, que nascia o conceito de Big Data, né, e aí o potencial de se trabalhar com o universo de dados tão grande, né, muito bem desenvolvido, por exemplo, pela P&G, acabava gerando e mostrando para a gente soluções diferenciadas que continuam algumas empresas a não explorar hoje, né, mas que várias delas já começaram a perceber esse potencial, né. Maior ainda quando a gente fala de internet das coisas, onde a gente se conecta e está conectado em tempo real, com outros infinitos bancos de dados, né? E isso daí propicia para a gente potenciais inimagináveis de onde a gente pode estar chegando com esse tipo de abordagem, né? Muito bem,
Que período estamos vivendo hoje do ponto de vista de tecnologia, né? Chamamos aqui de período de design, onde o drive aqui é o insight, né? O que significa o drive sendo o insight? Ou seja, não vale a gente trabalhar com os dados? Vale. Não vale a gente constatar pesquisas? Vale. Não vale a gente saber a vontade do cliente? Vale. Só que muitas empresas começam a desenvolver soluções disruptivas, que são soluções disruptivas que muitas vezes nem o próprio cliente sabe que ele necessita. Né? E aí eu destaco o pessoal do Silicon Valley, né, que teve uma capacidade imensa de atrair profissionais que buscam essas soluções, ou seja, você atrai profissionais inteligentes, profissionais que estão buscando soluções para as necessidades das pessoas que muitas vezes elas não conhecem, né? E entre elas, né, a gente sabe algumas das mais conhecidas, né, como Apple, a Google, Microsoft, entre outras, né? Por exemplo, o Uber, né, que acaba desenvolvendo soluções e essas soluções acabam se desdobrando, né, chamando o que a gente destaca como cauda longa. Né? Então veja aqui a abordagem da KLM, companhia aérea, que permite, no momento que você faz a sua reserva de assento, né, identificar para aqueles passageiros que permitem ver o perfil de quem é a pessoa que você vai sentar ao lado. Né? Isso permite que, de repente, você até obtenha durante a viagem, né, e faça uma reunião de negócios, né, de tal forma que facilite, né, e otimize esse nosso tempo. Né? São soluções que a gente não imagina e que começam a fazer diferença no nosso dia a dia. Muito bem, e a próxima onda? Essa é a questão que muitos falam. Né? Se nós não estamos ainda aqui, né, nem nesse setor, né, do ponto de vista de logística, estamos caminhando aqui para o design na nossa área de logística. Qual vai ser a próxima onda da tecnologia? Vocês vão ver na literatura que a literatura chama de singularidade tecnológica. Né? É algo que a gente já escuta falar há muitos anos, né? Que quem assistiu o último filme dos Vingadores, aí, a Era de Ultron, né, deve ter se deparado, né, com essa tecnologia, onde os softwares, né, através da inteligência artificial, ele começa a tomar decisões por si próprio, né, e a construir um universo que, a partir de uma infinidade de dados que ele começa a observar que faz sentido. Né? Claro que os mais velhos lembram aí do Exterminador do Futuro e outros, né? E alguns vão falar, puxa, mas isso é ficção. Né? É uma ficção, mas ela está crescendo em ritmo muito forte, né? Onde a integração do ser humano com as máquinas está cada vez mais intensa, né? E o crescimento disso é exponencial. Por isso, nós já devemos estar nesta curva, né? Entrando nessa curva em alguns momentos. Se vocês puderem observar nesse gráfico, eu queria só destacar exatamente a evolução a partir de 2010, né, onde as empresas do ramo de informática, elas além de ter a preocupação com a questão empresarial, né, toda o mercado de informática sempre foi muito voltado para desenvolver soluções para as empresas, as indústrias, as instituições e as corporações. A partir de 2010, essa preocupação também muda um pouco em relação ao consumidor, né, ao usuário doméstico das tecnologias. E por isso a gente tem observado grandes evoluções nessas áreas, né, de equipamentos e aparelhos interativos, sem precisar que o usuário tenha grandes conhecimentos de informática para poder desempenhar com certa desenvoltura todas as necessidades que ele precisa em relação ao equipamento. E por último, né, nessa próxima onda, ou no nosso próximo futuro, um futuro que não está até tão longe, a questão da inteligência artificial. Mais ainda, o usuário final vai poder interagir com a máquina sem precisar
entender, né, fundamentalmente o funcionamento e os códigos que a compõem para a execução das atividades. Ela interativamente, muito provavelmente, né, através da própria voz ou o uso da própria inteligência, ela consiga fazer e desenvolver programas complexos nesses equipamentos, né, capazes de realizar aí atividades das mais variadas formas, tá? E agora que falamos um pouco sobre sistema de informação. A crescente busca por resultados faz com que a inovação faça parte do crescimento empresarial. Sabedor dessa premissa, você deve procurar sempre trabalhar para que sua empresa busque lançar produtos diferenciados, criando, se necessário, novas demandas para alimentar esse crescimento. Os sistemas de informação necessitam de 3 elementos básicos para que possam gerar as informações necessárias para a tomada de decisão e resolução de problemas. E são eles: pessoas, processos e a própria tecnologia. Vamos detalhar um pouco mais cada um. Pessoas são todos os recursos humanos envolvidos em um sistema, desde colaboradores, fornecedores, clientes, transportadoras, diretores, governo, né, no que tange ao relacionamento entre pessoas. Processos podem ser ditos como as regras do negócio formalizadas e estabelecidas que a empresa utiliza de forma ordenada para produzir e fornecer estratégias aos seus clientes. Nós vamos trabalhar um pouco mais essa ideia do processo quando a gente estiver falando da governança de TI, lá no módulo 3, em IT e COBIT, a gente vai falar um pouco mais sobre essa regra de negócios, sobre esses processos, né, formais e estabelecidos que as empresas utilizam. E por último, a tecnologia, né? Quanto à tecnologia, podemos dizer que engloba toda a estrutura de suporte aos outros 2 elementos do sistema. São o hardware, os aplicativos, as redes, os componentes e por aí vai. Tudo que estiver envolvendo hardware e software, nós entramos exatamente nessa parte da tecnologia. Já vimos o tripé que forma um sistema de informações, mas qual o objetivo desse sistema? O que ele propõe? Podemos mencionar como um objetivo comum aos elementos do sistema o seu próprio objetivo. Observe aí nessa imagem aí embaixo de uma lâmpada, né? Como é que funciona esse processo, né? Nós fornecemos a essa lâmpada a energia elétrica, que seria a entrada, né, de todo o meu ciclo de processamento, a qual é transformada, no nosso caso, aí, processada, né, internamente. Essa energia é transformada, né, através de filamentos que são aquecidos, né, a energia tem o poder de aquecimento, né, a condução de energia elétrica por um determinado condutor, ele gera calor, né, gera energia, né, e essa energia é transformada em calor que faz com que os filamentos da lâmpada se encandeçam. É como se elas pegassem fogo, virar brasa mesmo. Então, esse virar brasa, como a gente conhece, quando vê um carvão virando brasa, principalmente à noite, quando você vê, né, um carvão queimando, estando em brasa, você vê que ele é incandescente. Esse é o princípio da luz, né? Os filamentos internos da lâmpada, eles se incandescem, produzindo a luz que nós conhecemos desde os primórdios até os dias de hoje. É claro que de uma forma mais evoluída, hoje nós já temos outros tipos de processos, né, que fornecem a luminosidade mais evoluídos do que a lâmpada incandescente. O processamento em sistemas de informação é composto por 3 etapas. Esses componentes interrelacionados irão fazer funcionar todo o conjunto. Então tá aí, entradas. No meio desse processamento aí eu tenho os diversos subsistemas, né, que compõem toda a parte de processamento dessas entradas, e no final, na outra ponta, nós temos a saída. Não esquecendo de falar sobre o feedback, que é a retroalimentação, né? Essas saídas, elas devem necessariamente produzir algum tipo de conhecimento e de aprendizado que sejam capazes de retroalimentar esse sistema.
Processamento, ainda falando sobre o processamento em sistemas de informação, nós temos aí os inputs, né, que são as entradas, o próprio processamento e as saídas. Inputs envolve a captação e reunião de elementos que ingressam no sistema para serem processados, dados ou instruções. Processamentos envolve processos de transformação que convertem insumos em produtos, ou seja, as entradas são convertidas em programas, em equipamentos e aí outros processos que podem acontecer. E as saídas envolve a transferência de elementos produzidos por um processo de transformação até seu destino final, que seja um relatório, um gráfico ou um novo aparelho, um novo veículo ou qualquer outra coisa que necessite também ter sido passado por um processo de transformação. Principais sistemas de informação. Composto por 3 etapas. Esses componentes interrelacionados irão fazer funcionar o conjunto. Então, vocês veem aí nesse pequeno gráfico que nós temos aí sistemas relacionados, né, à parte operacional de uma instituição, que são os chamados sistemas transacionais, né? No nível intermediário, um nível de gerência, né, de gerenciamento, de controle, nós temos aí os SIGs, Sistemas de Informações Gerenciais, exemplo deles é o estoque, um fluxo de caixa, um controle orçamentário. E no topo dessa pirâmide estão aí, né, os sistemas SAI, que são os sistemas de apoio à decisão, e os sistemas de apoio a novos investimentos. E aí nós temos políticas de preço, orçamento e análise de investimentos. Esses são sistemas gerenciais que estão a nível de diretores, gerentes e presidentes das nossas instituições. Infraestrutura de TI e sistemas de suporte. O termo infraestrutura de TI é definido no ITIL V3, né? Atualmente nós estamos já na versão 4, como um conjunto combinado de hardware, software, redes, instalações, além de todo o equipamento relacionado à tecnologia da informação usado para desenvolver, testar, fornecer, monitorar, controlar ou suportar os serviços de TI, né? Então, a gente vai ver mais na frente, lá no módulo 3, quando a gente fala um pouco mais sobre ITIL, né, e COBIT, que a gente vê que já existem, né, normatizações exatamente para garantir, né, essa questão do uso das tecnologias no sentido de testar, fornecer, monitorar, controlar ou suportar os serviços de TI. Pessoas associadas, processos e documentação não fazem parte da infraestrutura de TI. A infraestrutura de TI, tecnologia da informação, é composta de recursos físicos e virtuais que suportam fluxo, armazenamento, processamento e análise de dados. Então, essa parte de pessoas, processos e documentações, a gente vai estar vendo mais na frente que está mais relacionada ao COBIT, né, que é exatamente a questão da gestão. Tá? Atualmente, as aplicações de infraestruturas apresentam-se compartilhadas e padronizadas. Uma infraestrutura de TI combina toda a capacidade compartilhada de TI de uma empresa em uma plataforma de negócios realizados eletronicamente. Ela é comporta os clusters como a seguir. Então, veja só, dentro de toda uma nova dinâmica de infraestrutura de TI, eu tenho aí a administração da TI, os canais eletrônicos integrados, as comunicações, a administração de dados, gestão da instalação, segurança e risco, aplicações e infraestrutura, administração das facilidades de TI, arquiteturas e padrões de TI, o próprio planejamento e desenvolvimento de TI, que é o P&D, e educação e treinamento em TI. A infraestrutura de TI deve andar lado a lado com o planejamento da empresa e deve considerar a acessibilidade, a adaptabilidade, a dependência e a gerenciabilidade de todo o conjunto. Esses, na realidade, são os pilares, né, da infraestrutura de TI que deve estar sempre atrelada a nível de staff dentro de uma instituição ou dentro de uma grande empresa. Infraestrutura em nuvem.
né? A gente hoje já conhece essa nova modalidade ou essa tecnologia, né, de trabalho onde as empresas buscam a redução infinita de custos, né, com investimentos, com operação, com desenvolvimento de programas, com soluções de informática, né, capazes de gerir de uma forma mais dinâmica a sua empresa. Então, infraestrutura é o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, banco de dados, redes, softwares, análise e inteligência pela internet, né, que nós hoje conhecemos como sendo a nuvem, para oferecer inovações mais rápidas, recursos flexíveis e economias de escala. Você normalmente paga apenas pelos serviços de nuvem que usa, ajudando a reduzir os custos operacionais, a executar a sua infraestrutura com mais eficiência e a escalonar conforme as necessidades que a sua empresa, né, necessita, as necessidades da sua empresa quando mudam. Na realidade, a nuvem funciona como uma estrutura pronta, né? Um CPD pronto, vamos dizer assim, para quem conhece mais esse termo CPD, é como se hoje eu tivesse o meu centro de processamento de dados em um local que eu não necessariamente preciso saber onde é e quais são os tipos de equipamento que são disponibilizados para mim, porque lá eu tenho profissionais, né, que estão preocupados em fazer esse dimensionamento da minha capacidade, né? Por isso que ele fala aí de escalonamento, né? Então, eles dimensionam, de acordo com o meu negócio, com a estrutura da minha empresa, eles dimensionam quais são os tipos de equipamentos necessários e também softwares, bancos de dados, a questão da robustez de uma rede, né, de comunicação, de acordo com a necessidade da minha empresa. E aí eles oferecem diversos, né, pacotes de serviços que variam em relação a preço, é claro, né, que é exatamente o que eu falo aí na primeira parte, né, onde você paga apenas pelo serviço. É claro que esse serviço que você está pagando está embutido, né, a sua necessidade de crescimento, a sua necessidade de expansão, tá? A nuvem é tudo aquilo que fica por detrás da conexão. As preocupações com a largura de banda, espaço e armazenamento, poder de processamento e confiabilidade e segurança são postas à parte. Imagine, por exemplo, uma empresa que tem filiais em 2 países diferentes e que precisam estar atualizadas com seus sistemas, controle de estoque, controle de pessoal, seus sistemas gerenciais, e eles não têm ainda essa infraestrutura de nuvem, né? E aí eu preciso repassar informações da minha filial para a minha matriz, eu vou ter que utilizar aí o caminho da internet para fazer todo o tráfego desses dados, né, até chegar na matriz. E aí eu tenho vários fatores que podem emperrar todo esse processo, além da questão de segurança, né? Velocidade de banda, a possibilidade de hackers pegar essas informações que estão trafegando em um espaço aberto e público, como é a internet, né? Então, trazendo aí preocupações sérias com relação à segurança. Na infraestrutura da nuvem, não, eu não tenho essa preocupação, porque toda essa parte de infraestrutura de informática é garantida pelo meu provedor de serviço, tá? Principais benefícios da computação em nuvem. Custo, né? Eu já acabei de falar e agora a gente vai reforçar um pouco mais através dessa informação. Elimina o gasto de capital com a compra de hardware e software, configuração e execução de data centers locais, incluindo hacks de servidores, disponibilidade constante de eletricidade para energia e refrigeração, além de especialistas de TI para o gerenciamento da infraestrutura. Tudo isso contribui para um alto custo da computação. Velocidade. A maior parte dos serviços de computação em nuvem é fornecida por autosserviço e sob demanda, para que até grandes quantidades de recursos de computação possam ser provisionados em minutos, normalmente com apenas alguns cliques, fornecendo às empresas muita flexibilidade e aliviando a pressão do planejamento de capacidade, né? Isso é vamos dizer assim, uma preocupação que as empresas podem deixar em parte, porque já estão contratando todo um pacote de serviços que estão na nuvem.
Escala global, né? A capacidade de dimensionamento elástico. Isso significa fornecer a quantidade adequada de recursos de TI, assim como potência de computação maior ou menor, armazenamento e largura de banda, né, sempre que necessário e na localização geográfica correta. Vamos supor que a sua empresa, na matriz, ela precisa ter um aumento nessa capacidade, mas as outras filiais da empresa não precisam, então eu tenho, de acordo com a localização geográfica, eu tenho como suprir essa necessidade. Eu estou num local onde a velocidade da minha internet é mais lenta, então eu preciso dar mais suporte, né, aumentar a largura de banda dessa demanda para poder agilizar o processo como um todo. Produtividade. Data centers locais normalmente existem pilhas de equipamentos e implementações, tais como configuração de hardware, configuração de software e outras tarefas demoradas de gerenciamento de TI. A computação em nuvem remove a necessidade de muitas dessas tarefas, para que as equipes de TI possam investir seu tempo na obtenção de suas metas comerciais mais importantes. Então, toda essa preocupação com dimensionamentos, né, fica a cargo do serviço de nuvem. Desempenho. Os maiores serviços de computação em nuvem são executados em uma rede mundial de data centers seguros, que são atualizados regularmente com a mais recente geração de hardware de computação rápido e eficiente. Isso oferece diversos benefícios em um único data center corporativo, incluindo latência de rede reduzida para aplicativos e mais economia de escalonamento. Confiabilidade, né? Isso é um fator primordial. A computação em nuvem facilita e reduz os custos de backup de dados, recuperação de desastre e continuidade dos negócios, já que os dados podem ser espelhados em diversos sites redundantes na rede do provedor em nuvem. E segurança. Muitos provedores em nuvem oferecem um amplo conjunto de políticas, tecnologias e controles que fortalecem sua postura geral de segurança, ajudando a proteger os dados, os aplicativos e a infraestrutura contra possíveis ameaças. Nem todas as nuvens são iguais e não há um tipo de computação em nuvem que seja ideal para todas as pessoas ou para todas as empresas. Vários modelos, tipos e serviços diferentes evoluíram para ajudar a oferecer a solução certa para as suas necessidades. Aí nós vemos três maneiras diferentes de se implementar uma nuvem, né? No caso, a primeira, nuvem pública, pertencem a um provedor de serviço de nuvem terceirizado e são administrados por ele, que fornece recursos de computação, tais como servidores e armazenamento pela internet. O Microsoft Azure é um exemplo, né, de nuvem pública. Com uma nuvem pública, todo o hardware, software e outras infraestruturas de suporte são de propriedade gerenciadas pelo provedor de nuvem. Você acessa esses serviços e gerencia sua conta usando um navegador web. Então, essa custo é, de uma certa forma, repassado, né, para o consumidor final, mas você tem essa facilidade de ter todos os recursos necessários nessa área de tecnologias disponíveis de uma forma dinâmica, né, e disponível o tempo todo para você, usuário. A segunda maneira é a nuvem privada. Refere-se aos recursos de computação em nuvem usados exclusivamente por uma única empresa ou organização. Uma nuvem privada pode estar localizada fisicamente no data center local da empresa, né? Algumas empresas também pagam provedores de serviços terceirizados para hospedar sua nuvem privada. Uma nuvem privada é aquela em que os serviços e a infraestrutura são mantidos em uma rede privada. Então, aqui é uma modalidade um pouco diferente, né? O meu data center está disponibilizado em uma nuvem para ter acesso à minha empresa, mas esse data center ele é meu, ele é privado. Nenhuma outra empresa poderá acessar esses recursos que eu disponibilizei em nuvem, né? Porque trata-se de uma nuvem privada. E o terceiro tipo é a nuvem híbrida. Combinam nuvens públicas e privadas ligadas por uma tecnologia que permite que dados e aplicativos sejam compartilhados entre elas. Permite que os dados e os aplicativos se movam entre as nuvens privadas e públicas.
Uma nuvem híbrida oferece à sua empresa maior flexibilidade, mais opções de implantação e ajuda a otimizar a sua infraestrutura, segurança e conformidade existentes. Então, está aí a terceira opção, né? Normalmente, empresas públicas do governo, nas três esferas, utilizam a nuvem, essa modalidade de nuvem híbrida. A maioria dos serviços de computação em nuvem se enquadra em 4 categorias amplas, e está aí os 4 serviços, né, que são prestados dentro de um serviço de nuvem. A infraestrutura como serviço, né, a plataforma como serviço. Então, a primeira modalidade é apenas a infraestrutura, a segunda é apenas a plataforma como serviço, né, a terceira seria sem servidor, né, e a última, o software como serviço. Eu tenho esses 4 tipos de serviços disponibilizados em uma nuvem. Às vezes, eles são chamados de pilha de computação em uma nuvem, pois são criados uns sobre outros. Eu posso agregar, né, um serviço desse a uma nuvem que eu já tinha disponível, agregando novas necessidades. Gerenciar rede de computadores, né? Gerência de rede de computadores, administrar versus gerenciar. A partir daqui a gente fala agora, falamos aí sobre as tecnologias, as novas tecnologias, a evolução, falamos aí sobre a gerência de nuvem e agora vamos falar sobre gerenciamento de rede de computadores. Administrar versus gerenciar. Esses termos são sinônimos no dicionário, né? Administrar ajudar, auxiliar, gerir, governar. Gerenciar, gerir, ter gerência sobre, administrar, dirigir, gerenciar, regular, né? Se você observar, esses 2 termos têm bastante semelhança e são até sinônimos, né, dentro do nosso dicionário da língua portuguesa. Mas em rede de computadores, eles têm significados diferentes, que nós entenderemos um pouco mais agora. Administrar redes, disponibilizar serviços e aplicações para a infraestrutura de rede. Veja bem que eu não estou falando de gerenciamento, eu estou falando de administração. Então, eu estou administrando serviços e aplicações, né? Serviços de diretório, administração de contas de usuários, sistemas de arquivos, cotas de discos, serviços de intranet ou de internet. Já o gerenciamento, né, monitora e acompanha o funcionamento da rede de computadores, avalia o seu desempenho, encontrando indicadores de uso, identificando falhas, identificando tentativas de invasão, identificando perdas de conexões, garantindo a disponibilidade do serviço. Então, você observa que vamos dizer assim, as atividades entre o administrar e o gerenciar, elas são diferentes, né? Uma trata dos serviços da empresa e a outra trata, vamos dizer assim, da proteção e da disponibilidade desses aplicativos dentro da rede. E rede de computadores? Para um bom gerenciamento de uma rede, é preciso conhecê-la, né? Como é que eu vou fazer o gerenciamento ou mesmo a administração de uma rede sem eu ter conhecimento aprofundado dessa rede? Então, eu tenho aí alguns parâmetros, né, que eu preciso conhecer bem, como quais são os equipamentos que compõem a rede, como é a interconexão desses equipamentos, né, se estão todos locais, se estão em uma rede à distância, se eu estou numa LAN, se eu estou numa MAN, se eu estou numa WAN, quais são as formas de conexão entre os diversos equipamentos dessa rede, né? Quais são os seus desempenhos e quais são as métricas, né, dessa definição de toda essa rede. Em seguida, eu também preciso conhecer sobre a organização da rede, né? Eu preciso conhecer o diagrama e os documentos da rede, o inventário de todos os componentes, de todos os equipamentos que fazem parte dessa rede, né? A questão de ter o backup dessas configurações. Todos esses equipamentos, eles têm uma formatação, eles têm uma configuração e eu preciso guardar, né,
essas configurações para uma eventual perda ou um eventual dano, né? E principalmente os registros de eventos que estão acontecendo, os problemas que estão acontecendo dentro dessa rede, eu preciso estar a par e preciso estar, vamos dizer assim, documentando os possíveis acontecimentos. Registro de eventos são logs de servidores e equipamentos, históricos de acessos, execução de programas e scripts, né? Eventos, a palavra script aí, desculpa, está escrita errada. Eventos de erros ou warnings, né? Logs centralizados, que é a correlação de eventos, né? E o sincronismo de tempo, que é a coerência de logs. Então, eu preciso estar aí atento a todas esses logs de eventos para poder ter um bom gerenciamento da minha rede de computadores. Reconhecer o comportamento, né, experiência com a rede ou com ou métricas, né, com baseline, que podem me dar informações aí sobre velocidade, sobre taxa de transferência, sobre disponibilidade, né? Essa é uma forma de eu poder garantir a boa qualidade da minha rede com relação à comunicação. O gerenciamento de rede está associado ao controle de atividades e ao monitoramento do uso de recursos de rede, né? Atividades comuns: obter informações da rede, registrar a ocorrência de eventos, estabelecer critérios para o disparo de alarmes, detectar e diagnosticar a ocorrência de falhas, conhecer e controlar alterações em equipamentos, acompanhar o desempenho da rede de serviços, garantir a segurança e contabilizar recursos. O que gerenciar dentro de uma rede, né? São várias as possibilidades de equipamentos ou serviços passíveis de gerenciamento. Ativos de redes, aplicações e serviços de rede, banco de dados, dispositivos de armazenamento, dispositivos de potência e monitoração de ambientes e acessórios diversos. Que tipos de equipamentos podemos gerenciar na rede de uma empresa? E aí vai, ó, suítes, servidores, ar-condicionado, no break, estações de trabalho, rádios, Wi-Fi, câmeras, IPs, telefones, etc. Dentro de um plano, né, que nós chamamos de plano de segurança de informação, é possível conseguir visualizar diversos aspectos que nós estamos conversando agora, né, sobre equipamentos, softwares e serviços que estão sendo gerenciados dentro de uma rede de computadores e que fazem parte de um projeto, né, de segurança da informação. Problemas mais comuns em rede de computadores: rede lenta, rede indisponível, recursos mal utilizados, sobrecarga de uso de recursos, problemas de segurança. E a consequência da falta de gerenciamento de uma rede é a perda de tempo para a resolução de problemas e impossibilidade de solução de problemas. Ou seja, se eu não tenho um bom conhecimento dessa rede, se eu não conheço a sua estrutura, se eu não conheço os seus equipamentos, eu não tenho como resolver de forma ágil e com a eficiência necessária, né, problemas que possam acontecer e até poderão ter problemas que eu nem sequer vou conseguir resolver exatamente por falta desses conhecimentos necessários. Então é importante, se você vai ser um gerente de rede, um administrador de rede, que você tenha, né, esse conhecimento aprofundado de todo o funcionamento da rede, de todos os softwares que estão trafegando na rede, de todos os equipamentos que estão interligados nessa rede, principalmente também de todos os usuários que fazem utilização dessa rede de computadores. Áreas funcionais, né? A ISO criou um modelo de gerenciamento com 5 áreas funcionais: gerenciamento de falha, gerenciamento de configuração, gerenciamento de contabilização, gerenciamento de desempenho, performance, né? E o gerenciamento de segurança. Esse modelo é conhecido como FCAPS, ou FACAPS, né? Exatamente essas 5 áreas funcionais que compõem, né, segundo as normas ISO, o bom gerenciamento na rede de computadores. Dando continuidade à nossa videoaula, pessoal, agora a gente vai
conversar com vocês sobre o White e o COBIT, né, que são a governança e o gerenciamento da área de TI dentro de uma empresa, onde vocês vão conhecer um pouco mais de detalhes, como as coisas funcionam, né, e quais são as importâncias que essas duas certificações têm para as corporações hoje, nos dias de hoje, tá bom? Vamos continuar aqui a apresentação. O que é serviço de TI? É um meio de entregar valor, né, benefício, ao solicitante, cliente interno ou externo, criando forma para que os resultados sejam atendidos de acordo com o desejo dos solicitantes. Contexto. A informação é um ativo estratégico para as organizações. A TI assume uma posição mais relevante. Alinhar a TI ao negócio. TI como área interna ou atividade afim. Atividade fim, desculpe. Nesse momento você entende que a TI ela tem que estar inserida hoje no contexto das organizações, inclusive fazendo parte, né, vamos dizer assim, do ativo estratégico das organizações, visto que ela lida com informações, né? Portanto, a TI hoje tem que estar sintonizada, alinhada finamente, né, com o negócio da empresa. Hoje a TI não é apenas um departamento que trata dos assuntos de informática. Hoje a TI é uma área capaz de ajudar nas tomadas de decisões, das grandes tomadas de decisões dentro das corporações. Um pouco da história da área de TI, né? Em 1960 foi o ano em que as organizações começaram a automatizar os processos empresariais. Nascia a área de TI, dentro da área financeira, com o objetivo de aumentar o desempenho e diminuir erros nos processamentos de dados, folha de pagamento, faturamento, contas a receber. Isso era o tal do processamento centralizado. Lá naquele histogram que a gente fez sobre a evolução da história da informática, vocês lembram que começou exatamente em 1960, né, com a pequena planilha, né, para gerenciar algumas informações ou para facilitar ou diminuir a quantidade de erros dentro de um processamento de dados. Nichos de profissionais com conhecimento técnico para especificar e comprar máquinas, programá-las e retirar os resultados do processamento. Então, esse foi o começo, né, da história da TI. Com o barateamento da tecnologia, a computação aproximou-se do usuário final, descentralizando seu controle. As fronteiras de responsabilidade pela estrutura e sistema passou a ser mais útil, né? Começou a ter destaque, né, a área de TI por conta dos equipamentos, né, e das tecnologias que estavam um pouco mais baratas, né, fazendo com que o usuário final pudesse tivesse poder aquisitivo para ter essas tecnologias. O desenvolvimento de sistemas de apoio também se proliferou. Excessivo uso de planilhas programadas para gerir informações. Aplicações sendo executadas a partir de computadores nas mesas dos profissionais, sem gerenciamento apropriado de especificações de hardware ou de garantia de disponibilidade de infraestrutura, né? Então, nesse momento, com essa grande explosão de acesso, né, de usuários às tecnologias, né, os serviços, os aplicativos começaram também a se proliferar dentro da empresa. Chegou-se um momento que muitas pessoas faziam praticamente a mesma coisa de modo diferente. Então, houve essa preocupação, né, vamos dizer assim, com o alinhamento dessa gestão, né, de hardware e de software, né, para garantir, inclusive, uma possível disponibilidade da infraestrutura necessária. E problemas gerados por esse momento: aumento na demanda dos serviços de TI, necessidade de garantir o adequado funcionamento dos serviços de TI, né, garantir o funcionamento dos processos de negócio. Surgimento de organizações especializadas em serviços de TI, tecnologia agora como um negócio fim, né? Então, já que vários usuários estavam desenvolvendo soluções, né,
algumas delas até semelhantes para resolver o mesmo problema, começou a aparecer a necessidade, né, de pessoas se especializarem nesses serviços. Então, surgiram aí, né, as organizações especializadas em serviços de TI, tendo essa TI como o seu próprio negócio fim. Terceirização de serviços em TI, né, gerenciar contratos, definições de responsabilidade, né. A TI atualmente ainda usada para redução de tempo e custos operacionais, né, pode ser explorada para inovar novos produtos, novos processos de negócio, como a questão hoje do comércio eletrônico. Gerenciamento de serviços de TI. A gente começa a falar um pouco mais sobre a necessidade de controle, né, e de padronização nesses serviços de TI dentro das organizações, né? As organizações estão cada vez mais dependentes da provisão de serviços de TI. Maior visibilidade de falhas, exigências mais rígidas dos clientes, né? Aumento da complexidade da infraestrutura e concorrência pelos clientes. Então, a TI hoje dentro da empresa, ela permite tomada de decisões e permite, né, conseguir satisfazer exigências mais rígidas, né, dos nossos clientes, né, aumento dessa complexidade de infraestrutura, hoje com equipamentos cada vez mais modernos, e sempre, é claro, a preocupação com a concorrência pelos clientes. Nem sempre as áreas de TI estão preparadas para entregar serviços dentro desse nível que é exigido, né? Então, aí a gente tem aí uma metáfora nessa figura, né, onde a quantidade de demanda de negócios nem sempre ela é compatível com a disponibilidade ou com a capacidade da TI que eu tenho dentro da minha empresa, né? Daí surgiu, né, a adoção do gerenciamento dos serviços de TI, que é o ITIL, Information Technology Infrastructure Library, né, traduzindo para o português, Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Então, a partir desse momento, pessoal, começou-se a se preocupar, a haver uma preocupação, né, com a gestão da TI dentro das empresas, devido a essa grande disseminação, essa grande abertura do mercado, onde várias pessoas, mesmo sem ter conhecimentos aprofundados de tecnologia, conseguiam ter computadores nas suas próprias mesas, conseguiam desenvolver algumas soluções, e essas soluções começaram a causar alguns problemas, né? Muitas pessoas desenvolvendo as mesmas coisas, muitas ideias diferentes, então começou-se também a haver a necessidade de haver uma padronização. Consequentemente, né, as empresas perceberam a preocupação e o nível de exigências que os clientes estavam tendo. Então, passou-se também a ter, né, a TI como um negócio, a TI como sendo o negócio da sua própria empresa. Então, passou a ter aí as grandes empresas de desenvolvimento, né, e de gestão desses serviços, né, de gerenciamento na área de TI. Okay? O framework ITIL consiste em um framework para o gerenciamento de serviços de TI, composto por um conjunto coeso de melhores práticas comprovadas provenientes dos setores público e privado. A abordagem mundialmente aceita, né, pode ser adotada e adaptada para qualquer tipo de organização. Então, o framework ITIL foi desenvolvido inicialmente nos setores, né, público e privado, principalmente no setor público, né? Em seguida, ele foi disseminado para o setor privado, podendo ser adequado hoje a qualquer tipo de organização, né? Aí tem um pequeno mapa sobre o histórico, né, da evolução e do ciclo de vida do serviço do ITIL, né? Eu não vou me deter muito a essa questão da história, mas queria fazer um destaque sobre esse gráfico, esse ciclo de vida do serviço. Se vocês observarem, ele tem tudo a ver com o ciclo PDCA, né, que a gente conhece bem da administração. Então, aí eu tenho o desenho do serviço, né? Eu tenho primeiro o problema, o negócio, né? O ITIL como sendo uma estratégia de serviço. Então, eu tenho aí primeiramente o desenho do serviço.
Em seguida, a transição de serviço para que seja iniciada a operação de serviço e começa-se a rodar um ciclo, né, entre essas três atividades, essas três fases, em busca sempre da melhoria continuada, né? Então, nós acabamos caindo dentro do ciclo PDCA, tão conhecido na administração, quanto também na gerência de projetos. Lá, quando a gente estiver falando sobre COBIT, a gente vai ver um pouco mais de detalhe em relação a esse assunto, tá? ITIL como estratégia de serviço, né? A estratégia de serviço fornece direcionamento em como projetar, desenvolver e implementar os serviços de TI. Aborda aspectos que devem estar alinhados com a estratégia de negócios do solicitante de serviços de TI, requisitos do solicitante. Então, aí nós temos a ITIL catalogada em 5 livros, né, onde a gente começa a ver cada um dos livros correspondente a uma área. No caso aqui, a primeira área seria, né, a ITIL na estratégia do serviço. Processos na estratégia do serviço: gerenciamento de portfólio de serviços, gerenciamento financeiro dos serviços de TI e gerenciamento de demandas. Então, eu estou aqui a nível, né, a nível estratégico, a nível de staff da minha empresa, né, onde eu estou aí com presidentes, com gerentes, com diretores, discutindo, né, a implantação dessa framework ITIL dentro da empresa. Em seguida, eu tenho aí, após essas definições, eu tenho o desenho do serviço, né? O desenho do serviço é composto de processos e atividades para mapear e definir os requisitos do serviço e propor uma solução melhor para atendimento desses requisitos, tá? Dentre os processos estão aí o gerenciamento do catálogo de serviços, o gerenciamento do nível de serviço, o Service Level, o gerenciamento da disponibilidade, o gerenciamento da capacidade, da continuidade e da segurança da informação. Então, nessa fase do meu processo, eu começo, né, a desenhar todo o serviço de TI da minha empresa, né, garantindo aí, passando aí por diversos níveis, né, de catálogo de serviço, de nível de serviço de segurança, de gerenciamento, disponibilidade, capacidade, continuidade e principalmente segurança da informação. Um exemplo, né, gerenciamento de nível de serviço. Na resolução de um incidente, a área de redes deve repassar o chamado para a área de suporte em até 30 minutos, após o início do incidente, caso o problema não seja na área de redes. Então, aí é um exemplo, né, vamos dizer assim, de decisões que foram tomadas e que foram sacramentadas e que foram rubricadas, né, com relação ao nível de gerenciamento, ao gerenciamento do nível de serviço, né? Até que ponto o usuário precisa esperar ou a solução precisa aguardar para que seja tomada, né, a devida precaução ou a devida solução para resolver o problema, né? A área de compra, um outro exemplo, a área de compras tem um prazo acordado de até 1 semana para adquirir e entregar equipamentos para a área de TI. Então, não adianta eu ter uma boa gestão de TI se eu não tiver uma definição com relação à parte de compras, não tiver um planejamento com relação ao tempo de entrega, né, ao tempo de disponibilidade dos equipamentos para que eu possa implementar a minha gestão de TI. Na fase de transição de serviço, né, compreende o estágio de transição de um serviço. Requisitos demandados na estratégia e elaborados no design são executados na prática. Então, aqui é o momento onde eu coloco, né, na prática tudo aquilo que foi planejado, que foi desenhado dentro da minha estrutura de TI. Mudanças no serviço também estão no escopo, né? Se houver uma necessidade de uma readaptação, de uma mudança, de uma correção de serviço, está exatamente dentro desse escopo, né? Redesenhado, aquela história do PDCA, né? É replanejado, redesenhado e em seguida colocado em ação novamente. Entrega também outra papel da transição de serviço é a entrega dos serviços em das fases anteriores, tá?
Processos dentro da transição de serviço, o gerenciamento de configuração em ativos do serviço, o gerenciamento de mudança e o gerenciamento de liberação e entrega, né? Se vocês percebem, nós estamos falando aí sempre de gerenciamento, falamos sobre o ciclo PDCA e acaba levando-nos, remetendo à questão do gerenciamento de projetos. Na realidade, a implantação de um processo ITIL e um processo COBIT requer um planejamento, requer um acompanhamento, uma comunicação, todas aquelas áreas que estão dentro do gerenciamento de projetos, que estão lá no PMBOK, estão também relacionados, né, com a governança de TI em relação a ITIL e COBIT. Mais na frente, quando a gente estiver falando sobre COBIT, a gente vai ver exatamente um pouco dessas áreas. Nesse estágio, que é a operação de serviço, o serviço já é consumido pelo usuário final. Com isso, a percepção do valor é aprimorada e tudo se torna mais delicado. Processos para entregar e gerenciar os serviços para cliente ou usuários do negócio. Nesse momento aqui, né, a mudança, a modificação ou o planejamento que foi realizado, ele é colocado em prática. E aí eu tenho que ter a percepção, né, do meu cliente ou usuário do meu negócio. É um momento que eu vou estar avaliando, né, qual a percepção, né, como é que foi a absorção da implementação desse serviço dentro da minha empresa em relação à utilização do meu cliente ou do meu usuário do negócio. Processos envolvidos na operação de serviço. Gerenciamento de incidências, né, gerenciamento de problemas, gerenciamento de pedidos e a central de serviço, que é o Service Desk. Então, essa operação, né, está voltada para gerenciar todos os possíveis problemas que possam acontecer, os possíveis incidentes que possam estar comprometendo, né, todo o processo de gestão da minha TI dentro da empresa, né, e servindo como realimentação, né, retroalimentação do meu processo com novas entradas, com novos planejamentos e mudanças ou execução de novos modelos de serviço da TI. Melhoria contínua do serviço é o processo, digamos assim, final, né, mas que na realidade não existe fim, ele é um ciclo, né, não tem fim. Trata da evolução constante do serviço de TI de acordo com as demandas impostas, né? As situações, os mercados, né, que são fatores predominantes e que influenciam diretamente dentro da gestão da minha empresa, a proporção que eles vão mudando, eu preciso ter novas demandas, né? Novas demandas aparecem, então eu preciso evoluir, né, o serviço de TI de acordo, né, com as demandas que estão aparecendo ou que são impostas, né? Usa conceitos de ciclo, né? Tá aí a gente já vem comentando a questão do PDCA, que é o planejar, o executar, o checar e o ajustar, né? O objetivo é identificar e incorporar melhorias constantes ao serviço. Quem utiliza, né? Governos, quem utiliza o ITIL, né? Governos, serviços financeiros, seguradoras, indústrias em geral, editoras, prestadoras de serviços e serviços públicos, né? Todos estão aí utilizando essa governança, né, de uma forma bastante efetiva. A ITIL é adotado por mais de 15 mil organizações no mundo todo. Alguns exemplos, né? IBM, Microsoft, HP, HSBC, e aí do lado vocês veem aí todas as patentes, né, que já hoje utilizam de forma larga, né, de forma grandiosa a questão da governança de TI, né? Alguns casos de sucesso, né? E tem vários outros, mas eu vou destacar apenas aí a Caterpillar, né? Que obteve um aumento de 60% em quase de 100% dos seus processos, né? De índices de atendimento de incidentes realizados no acordo de nível de serviço, firmado com as unidades de negócios da organização, após 18 meses de implementação. Então, você vê aí que em pouco tempo, para uma grande empresa como é a Caterpillar, né, em pouco tempo ela conseguiu atingir um nível de 60%, né, de melhoria em quase 90% de todos os seus
processos, né, de atendimento de todos os seus índices. Isso é uma coisa muito positiva, é sinal de que a governança de TI vamos dizer, é uma ferramenta que vai com certeza levar a sua empresa, se ela for bem implantada, bem planejada e bem gerenciada, ela vai trazer sucesso com certeza e, vamos dizer assim, e grandes lucros para a sua organização ou para a organização onde você trabalha, tá? Em seguida, a gente conversa agora um pouco sobre o COBIT, né, que é a parte de governança corporativa, né? Governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades e empresas são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, cotistas, conselho e administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. Então, está aí toda, né, a parte vamos dizer assim, a cúpula das organizações envolvidas nessa governança corporativa. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. Então, é lógico que as empresas visam lucro, é lógico que as empresas visam resultado, né, e, portanto, elas adotam a governança corporativa como sendo uma ferramenta importante para a continuidade, né, a sustentabilidade das organizações. A governança de TI tem o papel de criar controles de forma que a TI trabalhe de uma maneira o mais transparente possível perante os stakeholders, né, que são os executivos, conselhos de administração e os acionistas. Também tem o papel de encorajar comportamentos desejáveis na utilização de TI. A governança de TI trata de quem toma cada tipo de decisão, quem executa e quem é responsável. Está alinhada, né, à estratégia de negócio da empresa. Gerenciamento de TI refere-se à entrega de serviços de TI visando atender às demandas. Os modelos de gerenciamento de TI colocam a governança em prática, né? Olha aí quantos modelos estão relacionados com a governança de TI. O ITIL V3, atualmente a versão 4 já está disponível, né? O PMBOK, o CMMI, o próprio COBIT, que nós estamos conversando, né? Que é o Control Object for Information Related Technology, a própria ISO 27000, que é a norma sobre segurança de informação, e 20000, que é sobre o gerenciamento de TI. É lógico, eu falei da ISO 9000, ela não deixa de estar dando suporte a toda essa governança de TI, porque trata da qualidade, né? Qualidade também, informação precisa ter qualidade. Então, eu também posso ter aplicação da ISO 9000 na qualidade da informação e na qualidade dos processos que estão na minha governança de TI. Um comparativo entre o ITIL e o COBIT, né? ITIL é um conjunto de boas práticas e COBIT é o framework, é a aplicação, a prática, né, em si. No ITIL, a TI está diretamente relacionada ao serviço e no COBIT relacionada ao negócio. O ITIL ele é mais tático e operacional, o COBIT é mais estratégico, né, a nível estratégico. O ITIL está próximo ao cliente e o usuário final, vamos dizer assim, e o COBIT está mais próximo da alta direção. O ITIL é mais flexível e o COBIT é mais rígido nas questões de tomadas de decisões, né? O ITIL tem um custo menor, né, a aplicação do ITIL, o COBIT tem um custo maior, porque envolve uma série de outros planejamentos, como eles são a nível estratégico, né, eles envolvem outros custos que são agregados, né, à governança de TI. O retorno no ITIL é a curto e médio prazo e o retorno no COBIT é a longo prazo, né? O ITIL tem foco na equipe de TI e clientes e o COBIT tem foco na organização. O ITIL agrega qualidade aos serviços, né? E o COBIT agrega valor aos serviços, né? É uma questão de prosperidade, de evolução e de sustentabilidade da organização.
COBIT cobre a maioria dos processos ITIL. ITIL tem os seus processos apresentados com maior nível de detalhe. COBIT foca no o que, enquanto ITIL está mais direcionada ao como, né? Então, entendendo aí um pouco essa comparação, COBIT é o que tem que ser feito, os recursos para que essas atividades sejam desempenhadas. E o ITIL é o como, né? O como essas necessidades são atendidas, tá? Ambas não são opostas, ambas são complementares, ok? Voltando aqui para a minha imagem, encerramos aqui a nossa videoaula, tá? Eu espero que todos vocês tenham entendido, tenham compreendido, né, todos os assuntos que a gente conversou aqui. É lógico, mais uma vez eu enfatizo, né, que em uma hora e pouco de aula é impossível a gente expor todos os detalhes, né, dos assuntos tratados, e por isso é claro que é importante que vocês não fiquem apenas com a aula online, nem apenas com o material que está disponibilizado na plataforma. É importante que vocês procurem outras fontes de pesquisas, né? No próprio plano de aula que eu postei lá na plataforma, tem algumas referências de livros importantes e livros interessantes que vocês devem, se tiverem condições de acessar ou de comprar e de ler, né? Para o profissional da área de informática, com certeza deve fazer parte do acervo bibliotecário que o profissional precisa ter dentro do seu negócio, tá? E me disponibilizar, né, dentro das próximas horas com vocês na plataforma online para a gente esclarecer ou discutir, conversar ainda mais sobre o assunto dentro daquilo que eu também, né, puder ajudar vocês, tá? Em seguida eu vou colocar 3 questões que são uma forma de discutir ou de aprofundar um pouco mais sobre o assunto, né? E aqueles que se acharem, né, disponíveis para responder, que a gente possa conversar e trocar mais algumas ideias por lá, ok? Eu agradeço a atenção de todos, tá? Fiquem com Deus, cuidem da saúde e até a próxima.